Fala galera, hoje a gente vai fazer uma coisa sagrada, porém do nosso jeito. Nada de igreja, nada de sermão, nada de culto. Hoje eu vou reagir aos 10 mandamentos. Sim, eles mesmos, tá? O clássico, as regras do céu. O regulamento oficial do ser humano segundo Deus. E antes que alguém venha nos meus comentários e diga, ai, com Deus não se brinca, não se brinca com coisa séria. Eu não tô brincando com fé de ninguém, tá? Eu tô brincando com o texto, com as interpretações e com as incoerências que tem, que existe, e principalmente com o fato de que a gente tá em 2025, né, gente? Tentando seguir um regulamento escrito na idade de bronze, do tempo das pedras, literalmente. Então, se você acredita, ótimo. Você duvida, melhor ainda. Aqui o espaço é livre, é aberto para você rir, pensar, falar, escrever, dar aquela bugada, comentar aqui embaixo e dar aquele negócio, aquele tilt existencial básico que todo mundo tem. O primeiro mandamento, gente, é não terá outros deuses diante de mim. A gente sabe que o Velho Testamento, gente, e o Novo tem uma divisão. Para quem foi da igreja, quem foi da igreja sabe que tem uma divisão do Novo e do Velho Testamento, né? E tudo se divide ali quando o véu foi rasgado, quando Jesus veio na Terra, o véu se rasgou e agora a gente não precisa de intermédio de outras pessoas para falar com Deus, e sim diretamente com Jesus, né? Então, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. E olha só como a gente começou, né? A gente começou com um ciúmes espiritual, uma insegurança, uma monogamia espiritual forçada, tá? Deus basicamente dizendo: é só eu, viu? É só eu, é? Nada de olhar pro lado, nada de pesquisar outras mitologias no Google, nada de ficar olhando lá no Google, pesquisando no Google sobre outras pessoas, sobre outros deuses. Pense em mim. No momento que você firma um compromisso com Deus, você tem que cumprir. Tá? Sério, né, gente? Parece até uma DR do que é um mandamento. E se eu quiser só dar uma stalkeada em Zeus ou em Krishna, só pra ver a concorrência, proibido. Não pode. Não terá outros deuses, tá? Esse é o primeiro mandamento que a gente já vê por aí. E o segundo mandamento, gente, é: não farás pra ti imagens de escultura. Deus, sem ídolos, sem imagens, sem estátuas, tá? O Vaticano ouvindo isso. Os museus, gente, os museus com arte sacra espantados praticamente, né? E aquele presépio que tua avó faz no Natal, uma palhaçada, né? Então, gente, a gente vai ter um pouco de paciência aí, porque o próprio templo do Antigo Testamento tinha querubim esculpido. Olha só aí. Sabia disso não? Agora você tá sabendo. Então, pode ou não pode? Tá parecendo aqueles termos de uso que ninguém entende e muda toda semana. E esse é o segundo mandamento: não terás imagens e esculturas diante de mim. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Eu não vou poder falar, ai meu Deus, socorro meu Deus, por amor de Deus, pelo amor de Deus. Não pode falar isso, gente, porque você já pecou. Não pode falar o nome de Deus em vão, mas calma, o que é em vão? Vão, o que significa em vão? Exatamente a palavra em vão. Porque tem gente que usa o nome de Deus para justificar ódio. Tem gente que usa o nome de Deus para justificar guerra. Tem gente que usa o nome de Deus para intolerância religiosa, que são muitas pessoas que usam para isso, inclusive aqueles que estão lá à frente da Igreja de Cristo. Tem gente que usa para poder cometer, enfim, coisas que eu não vou poder falar aqui, né? Batido. Passa batido pelo dizer em vão. Dizer o nome de Deus em vão. Que é em vão? Então é isso, né? Mas eu se falo, meu Deus, quando eu vejo o boleto do cartão, quando eu tô fazendo alguma coisa, não é considerado em vão? Então vale a pena aí pensar sobre esse terceiro mandamento aí. Vamos pro quarto mandamento, que é, gente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o quarto mandamento. Mas esse aqui, gente, tem o meu apoio total. Porque sábado, gente, sábado, domingo, são dias que você tem que descansar, né? Que lá no sétimo dia Deus descansou. O sétimo seria domingo ou seria sábado? Porque assim, né? Folga oficial no calendário? Sim, ok. Mas eu acho que deu uma mudada aí no contrato aí de Deus, porque, de acordo com o coletivo celestial lá do céu, porque o pessoal agora descansa só domingo. Só que na Bíblia está escrito nos 10 mandamentos tem que guardar o sábado.
E aí, o que a gente faz? E mais importante, se eu não trabalho sábado, mas passo o dia inteiro no sofá vendo reality show, vale como santificar? É uma pergunta que eu deixo pra vocês aí, depois vocês me respondem aqui embaixo. Agora a gente vai pro quinto mandamento. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. E aí eu me lembro muito desse mandamento que minha mãe falava: honra teu pai e tua mãe, para que esses dias se prolonguem na terra, para que você chegue a 80, 90, 100 anos aí, honre teu pai e tua mãe. Só que tem um problema, né, gente? Porque esse mandamento é muito lindo, assim, na prática, né? Nas palavras, no caso. Porque na prática ele pode até virar armadilha emocional. Porque se seu pai foi narcisista, e se teu pai foi tóxico, tua mãe foi tóxica, e se for dor, e se for, e se for uma, sabe? Se for, e aí eu tenho que honrar igual? Porque se meu pai é narcisista e tóxico, ele é muito mais perdido que eu, então eu tenho que honrar ele. Porque assim, eu acho que deveria ter uma cláusula de exceção aí nesses 10 mandamentos. Ou a gente tem que honrar igual plano de internet ruim, só aceita e reza? Como é que é essa história aí de ter que honrar pai e mãe? Eu acho que depende do pai e da mãe, não? Esse é o quinto mandamento aí, honra teu pai e tua mãe. As pessoas que morreram jovens foi porque não honraram pai e mãe, será? Porque não prolongou os dias na terra. Fica aí uma dúvida pra vocês aí. Uma dúvida, uma pulga aí na orelha de vocês. E aí a gente vai falar do mandamento 6, que é não matarás. Bem pequeno, bem conciso, bem direto, não matarás. Só que justo, universal e coerente esse mandamento. Por quê? Vou falar pra vocês. Você vai ver que isso é muito direto. Esse mandamento é direto, né? Não matarás. Só que aí você abre a Bíblia e o que tá lá? Aquele lá, Elias, Eliseu, não sei, não me recordo quem era o careca lá, que abriu, pediu a Deus pra matar as crianças, porque riram dele porque ele era careca. E aí veio a ursa lá e matou todo mundo por causa que ele era careca. E aí, não matarás fica onde aí nessa história? E Davi, que matou o marido daquela lá pra ficar com ela, acho que é Betseba, se não me engano. E aí, esse não matarás aí tá onde? Qual parte da Bíblia que o pessoal ainda não entendeu o não matarás? E, se não me engano, esse aí que matou as crianças foi embora com uma carruagem de fogo, não morreu não? Não morreu não. E é justo isso? Você abrir lá e ver o nome de Deus envolvido em guerras? Execuções públicas? Genocídios divinamente autorizados? Seria esse o sexto mandamento, o mais preciso, o mais ignorado? Ué. É não matar. Ou é não matar por conta própria. Deus pode, a gente não? Então fica aí esse questionamento pra vocês nesse mandamento não matarás. E a gente vai pular pro próximo mandamento, que é o sétimo, que é o não adulterarás. Ok, traição não é legal. Não. Mas por que isso virou super pecado oficial nas igrejas? Aí vocês têm que me responder, que é o pastor envolvendo com a obreira, que é obreiro envolvendo com o obreiro, entendeu? Que é obreiro com mulher fora do casamento, que é obreiro com duas, enfim, gente. O pastor pode enriquecer com dízimo, fazer campanha política, mas se o irmãozinho cair em tentação, é fogueira queimado e sacrificado, né? O que é o adultério, gente? Exatamente, o que é o adultério pra vocês? Beijar no rolê vale, não vale? Ou no modo Netflix e Salmo? O que é não adulterarás pra vocês? Só tá lá escrito lá? Porque na época da Bíblia, a Betseba, eu vou ter que voltar com a história de Davi aqui pra vocês, porque a gente tem que analisar essa história aí de Davi. Porque o não adulterarás foi um dos piores pecados que ele cometeu na Bíblia. E eu não creio que Davi foi pro inferno, tá? Então, não adulterarás é o sétimo mandamento da Bíblia. E você tem que ficar aí pra ouvir o oitavo mandamento da Bíblia. Gente, o oitavo mandamento da Bíblia é óbvio que é não furtarás. E aí a gente entra no não furtarás com não adulterarás. Porque se você adultera, você está furtando. Se você está furtando, você está furtando a mulher de alguém ou o homem de alguém. Então, esse sétimo com o oitavo, ele tipo é um complemento do outro, né? Que é o clássico não roubarás, né? Mas isso vale só pra quem pega bala na padaria? Uma fruta no supermercado? Ou também pra quem desvia verba pública no nome da fé?
Ou quem pede o dízimo da igreja, dá seu telefone, sua casa, sua moto. E aí, esse aí não cabe por não furtarás? Porque se for um furto emocional também entra nessa história, tipo, promessa em salvo de salvação de 10% da tua renda bruta. Seria também o não furtarás, não roubarás intrínseco nessas coisas dentro da própria igreja? Gente, esses 10 mandamentos tem que entrar próprio na igreja, né? Tem que entrar próprio na igreja, na vida das ovelhas lá dentro, na vida do pessoal que tá lá no púlpito. Gente, como é que é esse negócio aí? Sei não, viu, gente? Agora, esse 8º mandamento, que é o complemento do outro, e cabe pra muita coisa, não só de roubar fora, mas dentro da igreja também. E a gente vai falar do 9º mandamento, que não é de irás falso testemunho contra o próximo. Hoje, como hoje, é fake news, cabe desse nono mandamento? A fake news cabe ou não cabe? Mas na época era só, não inventa mentira dos outros. Esse mandamento fosse seguido de verdade, metade do YouTube estava em silêncio. E outra metade estava respondendo processo. Então, gente, não dirás falso testemunho contra o próximo não cabe só em inventar alguma coisa, tá? Mas inventar próprio dentro da igreja, tá? Fulaninho, ciclaninha. Então, esse aí é o Novo Testamento. E a gente vai por último e não menos importante, 10º mandamento, que é não cobiçarás. Não cobiçarás vale para não furtarás e não adulterarás também. Porque se você adultera, você está cobiçando a mulher do próximo. Então, assim, esse testamento aqui, cancelaria todo o capitalismo. Todo o capitalismo. Porque você vai sempre ver alguém na internet que tem muito mais que você e você gostaria de ter. Ah, porque fulana é magra, gostaria de ser magra como fulana. Ah, porque ciclano é isso, gostaria de ser como ciclano. Então, não cobiçarás, cancelaria todo o Instagram, cancelaria o Twitter, cancelaria tudo, né? Por quê? A gente cobiça a casa do vizinho, a gente cobiça o carro do vizinho, a Lamborghini, a Ferrari, né? A gente, mulher, a gente cobiça mulher, homem, boi. Então, assim, gente, irmão, tu já viu o TikTok? O que as pessoas têm? O que as pessoas têm no Instagram? O mundo inteiro é um festival de cobição, editado em 4K, gente. Com filtro de Paris ainda. Tem gente que cobiça até aqui na Itália, por exemplo. E é isso, gente. Esse foi o último e não menos importante, 10º mandamento. E eu tenho certeza que foi um passeio muito divertido pelas regras constitucionais celestiais, tá? Para vocês. Alguns mandamentos ainda fazem sentido, outros envelheceram como leite no deserto, tá? O importante é questionar e não desrespeitar. O importante é pensar. O importante é rir um pouco. E claro, se você curtiu, você deixa o teu like aqui embaixo, comenta qual mandamento você acha mais estranho de todos os 10 mandamentos. Eva, para mais conteúdos aqui, tá? Onde a gente pensa, a gente ri, a gente tem dúvidas e a gente fala e habla mesmo. Todo mundo, tudo ao mesmo tempo. E é isso, gente. Lembre-se, não matarás, não roubarás, mas rir pode, tá? Amém? Ou não? E até a próxima.